Vamos ler agora. 1 Samuel, capítulo 30, e a pregação ela vai estar baseada nesse capítulo. Vamos então acompanhar a leitura. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra a banda do sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus, que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande,
nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. E tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus. Com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel, até ao dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote, no Neguebe, aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifimote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Jeramelitas e nas cidades dos Queneus, aos de Ormar, aos de Corazã, aos de Atasse, aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, logo depois da trágica e desesperadora atitude de Saul, ao buscar inutilmente a orientação de uma médium, de uma espírita na cidade de Endor, para saber se ele deveria ou não guerrear contra os filisteus, no capítulo 28, o escritor do livro 1 Samuel, ele agora volta novamente a atenção para os fatos referentes à vida de Davi. A intenção do autor aqui, irmãos, do livro é muito clara. Ele quer destacar o contraste entre Davi e Saul, entre o escolhido do Senhor e o rejeitado pelo Senhor. Por isso que ele fala de Saul, depois ele fala de Davi, volta a falar de Saul e volta a falar de Davi novamente. Então, ele quer revelar esse contraste aqui. Irmãos, vocês devem lembrar que no capítulo 27, até fizemos um estudo sobre isso, nós lemos ali acerca de um momento de fraqueza na vida de Davi, quando ele, mesmo tendo recebido tantos livramentos da parte do Senhor, das mãos de Saul, ele busca agora a ajuda dos homens. Ele vai para o território filisteus, e ele se refugia ali aos pés do rei Aquis, sem continuar dependendo da proteção do Senhor. Cometeu um erro. Mas mesmo ele cometendo este erro, irmãos, mesmo estando em território filisteu, longe do povo de Deus, Davi, ele continuou fiel, no sentido de guerrear as guerras do Senhor em favor de Israel. Mas pelo fato dele se afastar do centro da vontade de Deus, da confiança em Deus, ele está se colocando aqui numa situação difícil e complicada, não só para ele, mas para os homens e as famílias que ele cuidava. O rei Aquis, ele acredita que Davi abandonou a Saul e a Israel.
e que Davi agora é aliado dele, e que Davi agora ele está fazendo ataques contra Israel. Veja que no capítulo 27, Davi estava atacando vários povos pagãos, inimigos de Israel, mas não o povo de Deus. Porém, quando ele trazia o relatório ao rei, ele mentia nesse sentido. Ele ocultava o que ele estava realmente fazendo. Mas o ponto é que, mesmo em território inimigo, Davi ele está trabalhando ainda para o bem do povo de Deus. E ele passou ali um bom tempo nesse disfarce, né? Vamos dizer assim. Porém, a situação agora, no capítulo 29, ela começa a se complicar para Davi. Por quê? Porque Aquis agora, ele chama Davi para se aliar e se unir a ele e segui-lo na batalha contra os israelitas e contra Saul. Porque o contexto aqui, irmãos, é que existe uma guerra, que uma batalha vai acontecer entre Israel e os filisteus. Já estão acampados para guerrearem. E agora Aquis ele diz: olha, você e seus homens vão conosco guerrear contra Israel. Então agora Davi está numa situação delicada. Ele está naquilo que nós chamamos de um dilema. O que é que ele vai fazer nessa situação? Veja o dilema dele: atacar Saul e Israel ao lado dos filisteus, ou manter sua lealdade a Israel e a Saul, levantando-se contra os filisteus no meio da batalha, como se fosse um ato de traição. Irmãos, é óbvio que Davi, ele não vai se levantar contra o povo de Deus. Veja, ele sempre cuidou de não levantar a mão contra o ungido do Senhor, Saul, porque ele estava esperando assumir o trono de acordo com o propósito de Deus. Então seria impensável que agora Davi ele batalhasse contra o próprio povo de Deus. Ele não vai fazer isso. No entanto, voltar-se contra os filisteus no meio deles, veja, que era o que ele deveria fazer. Eu acredito que era isso que ele haveria de fazer, se Deus não interviesse na situação. Mas isso seria extremamente perigoso para Davi e seus homens diante do grande exército dos filisteus. Então era uma situação complicada para Davi. Mas sempre, irmãos, sempre que nós, seres humanos, como Davi aqui, nos colocamos numa enrascada, né? Nos colocamos numa situação de dificuldade por causa da nossa própria desobediência, Deus é tão misericordioso que Ele às vezes age providencialmente e às vezes até mesmo em silêncio para nos livrar dessa enrascada. E o que é que Deus faz aqui para livrar Davi desse dilema? Veja que Deus desperta a consciência dos príncipes dos filisteus, para que estes desconfiassem de Davi, de modo que eles repreendessem Aquis e exortassem Aquis a solicitar que Davi e seus homens fossem embora e não fizessem parte daquela guerra. É Deus trabalhando aqui, lembra? É Ele quem inclina o coração dos homens para cumprir os seus propósitos. Ele é o Rei soberano. E agora Davi podia dar graças a Deus e respirar aliviado por esse livramento providencial da parte do Senhor, como nós lemos aqui no capítulo 29. Então, o que haveríamos de esperar agora? Que Davi e seus homens retornassem em paz para Ziclag, a cidade que Aquis tinha dado para eles, que ficava ali entre Judá e a região dos filisteus, e que eles poderiam desfrutar de um período de paz e descanso com as suas famílias. Mas, irmãos, o que acontece é algo totalmente diferente. Veja, o Senhor livra Davi de uma situação difícil, mas o Senhor o conduz para outras situações ainda mais complicadas. Por quê? Porque o Senhor está trabalhando no caráter de Davi. Porque o Senhor deseja ver como Davi vai responder a estas novas provações às quais Deus o vai submetê-lo. Irmãos, o Senhor está trabalhando no coração de Davi porque
ele vai assumir o trono em pouco tempo. Os dias de Saul estão contados, como veremos no capítulo 31, nessa mesma batalha que está já armada para acontecer. 1 Samuel quer mostrar isso, irmãos. 1 Samuel 30 quer mostrar isso. As provações que Davi enfrenta em Ziclag, da parte de Deus, e como Deus mesmo graciosamente não somente prova, mas aprova Davi nas suas decisões e nas suas ações. É maravilhoso o que a gente vai ver nesse capítulo 30 de 1 Samuel. Note, em primeiro lugar, aqui, como Davi reage diante da calamidade que se abateu aos seus familiares e de seus homens, e como ele também reage diante da rebelião de seus homens ao contemplarem esta calamidade. Isso é o que nós lemos aqui do verso 1 ao verso 6. Irmãos, veja, Ziclag, a cidade de Davi, a cidade de seus homens, uma cidade onde ele convivia com seus homens e suas famílias, ela foi brutalmente e traiçoeiramente atacada pelos amalequitas. Isso mesmo, aquele mesmo povo inimigo de Israel, que deveria ter sido destruído totalmente por Saul lá atrás, e não aconteceu. Por isso que ele foi rejeitado por Deus. Então esse mesmo povo se fortalece novamente e começa a se levantar contra vários povos ali entre os filisteus e os judeus, saqueando, levando todos os bens, tudo de valor, os animais, as posses, queimando as casas. E menos mal que eles não mataram as mulheres e as crianças, mas ao mesmo tempo os sequestraram e os levaram cativos. Por quê? Porque a intenção deles era ganhar dinheiro vendendo essas mulheres e essas crianças como escravos para outros povos. Então foi uma situação muito complicada, irmãos, aqui, para Davi e para seus homens. E imagine eles chegando, 3 dias de viagem de Aquis, da região de Gate, ali de Aquis, para Ziclag, e quando chegam ele vê ainda a fumaça, porque tudo tinha sido queimado, um silêncio total, não há o abraço das mulheres, dos filhos correndo para abraçar os seus maridos, seus pais, mas é uma angústia que toma conta de Davi e de todos os seus homens. Nós vemos aqui, irmãos, que a angústia foi tão grande, que eles já tinham chorado tanto, e não tinham mais forças para chorar. E quando você está numa situação de angústia, ou você se volta para o Senhor com confiança, ou você toma atitudes desesperadoras, ou murmura contra Deus, ou quer achar um culpado para aquela situação. E foi o que aconteceu. O desespero foi tão grande que eles culparam a Davi, que eles ficaram tão indignados que eles estavam até planejando apedrejar a Davi. Imagine isso, irmãos. E veja que situação complicada para Davi. Ele respirou aliviado por ter sido liberto por Deus do dilema com os filisteus, mas agora uma situação mais complicada o Senhor coloca para ele. O líder que estava ali orientando, cuidando daqueles homens, de suas famílias, providenciando para eles moradia, lugar e tudo mais. Agora, numa situação difícil, ele é apontado como culpado e ele está para ser apedrejado. O que é que Davi vai fazer nessa situação? Notem, irmãos, perceba que eu já disse numa das pregações anteriores que o propósito do escritor de 1 Samuel é sempre apresentar o contraste entre Davi e Saul. É um livro que mostra contrastes. E você vai ver isso aqui, mostrando que Davi realmente deveria ser banido do trono de Israel, enquanto que Davi deveria assumir este trono. Porque as atitudes que ambos estão revelando em meio a situações parecidas, circunstâncias semelhantes,
São atitudes diversas. Veja, ao contrário de Saul, que no meio de uma crise, né, quando os inimigos estavam se levantando contra Israel, ele confiava em si mesmo, ele até ameaçava a quem se levantasse contra ele. Davi, humildemente, ele se volta para Deus em busca de força. Talvez esse seja um dos versículos mais belos desse capítulo. Finalzinho do versículo 6, quando ele é acusado, quando ele é humilhado, injustiçado e está prestes a ser apedrejado, quando ele contempla a angústia de seus homens e o sequestro de seus filhos e mulheres, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Em outras palavras, Davi se fortaleceu em Deus. Davi buscou força no Senhor. Então, o que é que ele está revelando aqui nesse primeiro aspecto? Que Deus o coloca, nessa primeira prova. Ele está mostrando o que se espera de um rei que vai representar Deus na liderança do povo. É um rei que busca a ajuda do Senhor e se fortalece nele na hora da crise. É a primeira coisa que a gente percebe aqui. Mas vamos continuar na história, irmãos. Davi, notem, não somente busca força em Deus, mas ele também busca a orientação de Deus. Porque quem é que está com ele? O sacerdote, Abiatar, o único que sobreviveu da tragédia de Saul, que matou os sacerdotes, com a estola sacerdotal, uma peça que era colocada no peitoral do sacerdote, que era usada para o povo de Deus buscar a orientação de Deus para determinadas situações. E ele faz o que aqui? Ele busca a direção de Deus. Versículo 7, veja. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei o bando, alcançá-lo-ei? E eis a resposta do alto do Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo livrarás. Meus irmãos, essa é a atitude que Deus espera daquele que vai reinar sobre o seu povo. Buscar a sua direção, a sua orientação, a orientação da sua palavra em situações difíceis. Novamente o contraste. O que é que Saul faz no capítulo anterior? No mesmo momento aqui, as histórias estão acontecendo de forma paralela. Davi, quando ele percebe que os filisteus estão já se programando para atacar Israel, ele entra em desespero. E ele busca uma médium, uma espírita, uma mulher pagã, desesperado por uma orientação de Deus. Enquanto que Davi se volta para o Senhor e para a sua palavra. E não só isso, ele obedece à ordenança do Senhor e vai com seus homens na caça dos amalequitas e para livrar todos os seus familiares e bens e animais. Porém, irmãos, as situações continuam difíceis. Veja que Davi e seus homens, eles vão em busca dos invasores, mas aí uma nova dificuldade se apresenta. Davi tinha 600 homens à sua disposição, homens de guerra, homens que estavam sendo leais a Davi há um bom tempo. Mas a gente lê no verso 10 que 200 destes 600 homens ficaram para trás. Eles tiveram que atravessar um ribeiro e eles já estavam tão cansados que eles não conseguiram e desistiram de continuar. Desabaram de tanta exaustão. Aqueles 200 homens
num ribeiro chamado Ribeiro de Besor. Veja aí nos versículos 9 e 10 da sua Bíblia. Veja, irmãos, quantos dias eles tinham viajado lá da região da cidade de Gate, de Aquis, para Ziclag? 3 dias de viagem. Não tinha carro, não tinha moto, não tinha metrô, não tinha trem, avião. 3 dias, a pé, de cavalo, mas o fato é que era desgastante, deserto, e sem falar na dor emocional que os afligia por terem suas famílias sequestradas pelos inimigos. Não era só a dor física, a dor emocional também. O que é que teria acontecido com as nossas esposas, com as nossas crianças? O que é que está acontecendo com elas na mão daqueles homens ímpios? Mas notem aqui que o foco é Davi. Como é que ele vai reagir novamente a essa situação? Deus está aprovando Davi para ele ser um líder fiel, um homem segundo o seu coração. E aqui Deus coloca Davi numa seguinte situação: como ele vai lidar com os mais fracos no meio do seu povo? Como é que ele vai lidar com as fraquezas dos seus homens, de alguns de seus homens? Veja, irmãos. Novamente, ponha Saul e Davi na balança. Lá no capítulo 14, você pode voltar depois na sua Bíblia, também teve uma guerra entre filisteus e israelitas. E Jonatã era um dos líderes nessa batalha. E naquele momento ali, os homens que guerreavam por Saul, eles receberam do rei um fardo pesado. Que fardo foi esse? Não sei se vocês lembram que Davi os proibiu de se alimentar, de comer qualquer coisa, aliás, Saul, de comer qualquer coisa até que eles vencessem a batalha. Foi aí que aconteceu aquela situação de Jonatas, que provou de um mel e se fortaleceu, e quase que era morto por causa do juramento de Saul, mas o povo foi a favor de Jonatas. Veja a atitude desse líder: colocar um fardo pesado em quem já está fraco. Mas o que Davi faz aqui, irmãos? Ele revela compaixão, misericórdia, com as fraquezas dos homens do seu povo. Ele dá àqueles homens descanso e apenas uma tarefa simples: fiquem aqui e cuidem das nossas bagagens, dos nossos equipamentos. E ali eles ficaram. E Davi continuou a perseguição apenas com 400 homens, para lutar contra os amalequitas, que com certeza tinham um número muito maior do que o povo de Davi. Novamente, vemos aqui o retrato ou o perfil do rei que o Senhor deseja que Davi seja. Um rei que mostra compaixão pelos fracos no meio do seu povo. E não só com os de dentro, mas também com os de fora, que porventura venham até ele em busca de socorro em situação difícil. E é o que acontece, irmãos. Veja o que está acontecendo aqui. Na jornada em busca dos amalequitas, Davi e seus homens se deparam no deserto com um homem egípcio que tinha sido abandonado pelo seu senhor, porque já não servia mais, estava doente, e aquele homem estava prestes a morrer, não só porque estava doente, mas porque já tinha 3 dias que não comia e nem bebia no deserto. Versículo 11 a 15, nós lemos sobre este encontro de Davi e seus 400 homens com aquele homem doente egípcio. E veja, Davi e seus homens mostram bondade a esse homem, o alimentam de forma até bastante farta, ele recobra as suas energias, e só depois é que Davi pergunta de onde ele era, de onde ele estava vindo. E a partir daí, irmãos, o que é que a gente percebe aqui?
a mão providencial de Deus. Deus está usando aquele egípcio para ser o condutor que vai levar Davi e seus homens ao acampamento ou ao arraial dos amalequitas. Olha só a providência de Deus novamente aqui. Esse egípcio, ele tinha participado do ataque a Ziclag, lembre disso. Ele era servo de um amalequita. Ele participou do ataque. Mas ele clama por misericórdia, por proteção, e Davi promete e dá a ele guarida no meio dos seus homens. E ao mesmo tempo, este homem é usado por Deus para levar Davi aos amalequitas. Ou seja, é um rei, é um perfil de um rei. Davi está se revelando aqui como perfil de um rei que vai revelar a sua misericórdia para os necessitados e fracos do seu povo, mas também de fora, que vem até eles em busca de socorro. E acontece exatamente o que Davi buscava. Olha Deus aqui cumprindo a sua palavra pelo sacerdote. Ele encontra o território dos amalequitas. Versículo 16, olhe lá, verso 16. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa por todos aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Como eu disse há pouco, os inimigos de Davi se constituem numa força bem maior do que a dele, numericamente, em equipamentos de guerra, porque, só para você comparar, irmãos, veja, Davi está com 400 homens, e quando Davi ataca o acampamento dos amalequitas, há uma fuga de 400 homens em camelos. Eles fogem, 400 homens, talvez alguns dos príncipes, dos mais importantes dos amalequitas. Então veja, só dos que fugiram eram o mesmo número dos homens que estavam com Davi. Imagine os que foram mortos no campo de batalha ali. Então era um número muito menor de homens. Davi, ele tinha essa consciência que estava em desvantagem numérica. Mas porque ele não se acovarda? Porque ele não volta atrás? Porque ele vai ao encontro dos inimigos e guerreia contra eles por um dia inteiro, de uma tarde a outra tarde. Verso 17, por quê? Porque Davi confiava em Deus e na sua palavra. O que é que Deus disse no verso 8? Persegue-os, tu os alcançarás e tudo libertarás. Então ele confia não na sua capacidade de estratégia de guerra, porque se tinha um rei, se tinha um homem na Bíblia que sabia de estratégia, de planejamento para vencer os inimigos, era Davi. Mas ele não confia na sua capacidade militar, nem na habilidade dos seus homens, que eram homens de guerra, mas ele confia no poder de Deus e na promessa de Deus. E o resultado, irmãos, não poderia ser outro. O resultado não poderia ser outro a não ser vitória, livramento e salvação. E eu quero ler de novo porque é maravilhoso essa passagem, verso 18 a 20. Olha aqui. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, olha isso, irmãos, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo
de Davi. Irmãos, Davi novamente mostra que vale a pena confiar em Deus para lutar contra os inimigos que se levantam contra nós. Que em tempos de adversidade, você não deve confiar na força do seu braço, nem nos seus recursos, nem em homem algum, como ele estava fazendo com Aquis, mas confiar em Deus, porque aquele que confia em Deus recebe a vitória completa, total. Irmãos, imagine aqui a alegria daqueles homens de rever suas mulheres, seus filhos, seus bens, sem um fio de cabelo sequer ter sido perdido, nada, nem uma pequena ovelha, nada, tudo resgatado pelo pé, sem faltar nada. Então, o que é que a gente poderia imaginar agora? Que seria um mar de rosas, 1000 maravilhas, voltar para casa somente, agora só tinha que voltar, com toda a família, os animais, os bens, restabelecer-se em Ziclag, restaurar a cidade e tocar a vida para frente. Cada um cuidando da sua família, do seu gado, fazendo suas atividades normais do dia a dia. Era isso que deveria ser: alegria, festejo, comemoração. Mas, irmãos, não é assim que acontece. Davi ainda precisa ser submetido a mais algumas provas antes de ser aprovado por Deus. Mesmo na vitória, Davi ainda teve que se deparar com mais alguns problemas no meio do seu povo. Nós lemos que dentre os homens que guerrearam com Davi, dos 400, e veja que coisa maravilhosa, nenhum deles morreu, nenhum deles. Desses, a Bíblia fala que alguns eram homens maus, filhos de Belial, é uma expressão para mostrar homens que tinham um coração orgulhoso, arrogante, perverso. E alguns daqueles homens, irmãos, eles expressaram egoísmo, arrogância e avareza. Em que sentido? Em não desejar compartilhar dos despojos da guerra com os soldados que foram os retardatários, aqueles mais fracos que ficaram para trás no meio da batalha. Verso 21, verso 22 aqui do texto. Novamente o Senhor coloca Davi numa situação para ver como ele vai reagir, para ver se há nele um espírito de liderança, de acordo com o caráter de Deus. E veja, Davi aqui age com graça e com justiça, de acordo com o caráter de Deus e de acordo com a palavra e a lei de Deus. Irmãos, Davi sabia, por experiência própria, que o Senhor tinha sido misericordioso com ele várias vezes, nas suas fraquezas, os grandes livramentos que ele recebeu do Senhor. Ele mesmo foi alvo do favor de Deus em momentos de aperto. Então, o que é que ele poderia fazer agora? Expressar a mesma atitude misericordiosa e bondosa com aqueles que estavam em fraqueza. Note como Davi trata os seus homens, tanto os que ficaram para trás, os mais fracos, quanto os que se levantaram ali contra eles. Davi saúda os seus homens. Verso 21, né? Ele os torna participantes do despojo. Olha, tudo de forma igualitária. Vai ser igual para todo mundo. Ele repreende os homens ímpios do seu meio, apontando, isso é maravilhoso, isso é importante, apontando para o Senhor como a fonte da vitória, como o autor da vitória. Veja que os homens até falam, né? O despojo de Davi, versículo 20. Davi tornou a trazer tudo isso, egocêntrica de Davi, no verso
Deixa-me ver aqui, verso 23. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Olha aqui, irmãos, o que nos deu o Senhor. O que nos deu o Senhor. Ele age segundo a bondade e a justiça de Deus. Não temos tanta certeza, mas é bem provável que Davi, irmãos, ele também aqui, ele se baseia no princípio da lei, lá em Números. Você pode ler depois, Números 31, 25 a 31, onde o Senhor dá uma lei sobre despojos. Aqueles bens que você recupera ou traz numa guerra. Tudo aquilo que você traz numa guerra, de valor. E lá está dizendo que todo o povo deveria participar disso. Todo. E Davi mostra isso. Ele age com justiça, ele age com misericórdia. E finalmente, estamos chegando aqui no final, ele também dá parte dos despojos, dos dons, dos presentes, aos habitantes de Judá. Versos 26 a 31, nós lemos sobre isso, porque os irmãos devem ter percebido na leitura que não foi somente a cidade de Ziclag que foi saqueada. Várias cidades ali na região circunvizinha, região de Judá, vários lugares, como é destacado até os nomes no final do capítulo, também sofreram ataque dos amalequitas. Eles viviam assim, de atacar outros povos. E Davi faz o quê? Distribui dos bens a todos aqueles povos. Poderia ter ficado com ele e seus homens, mas ele distribui, faz questão de distribuir entre os habitantes de Judá. Alguns comentaristas veem aqui uma motivação política de Davi, no sentido de que aqueles habitantes serão seus súditos amanhã, ele vai se tornar rei, então não deixa de ter uma motivação nesse sentido, ele quer ganhar o favor do povo, como rei, que ele vai se tornar, mas, irmãos, isso é muito pequeno, diante daquilo que é mais importante aqui, diante da generosidade de Davi. Ele age exatamente contrário a um rei mundano. Porque o que é que Samuel disse no capítulo 8? Lá atrás, que foi onde começou o problema, que o povo queria um rei segundo o rei das nações. Aí o Samuel, o profeta, repreende: olha, o rei das nações, o que é que eles fazem? Eles se utilizam dos bens do povo para se enriquecerem. Eles vão colher os seus bens, eles vão pegar os seus filhos para servi-lo. Ele vai viver do favor de vocês, à custa de vocês. É um rei ímpio, é um rei egoísta, é um rei cobiçoso. Mas o que é que Davi faz? Em vez de se fortalecer e enriquecer-se materialmente com os bens alcançados daqueles povos, ele devolve tudo a todos. Ele age aqui, irmãos, com generosidade. Ou seja, um rei que se deleita mais em dar do que receber. Irmãos, que coisa maravilhosa. Deus colocando Davi à prova para capacitá-lo a ser um rei piedoso e segundo o seu coração. Recapitulando, um rei que na hora da crise busca força e orientação em Deus, um rei que mostra compaixão pelos fracos de dentro e de fora do seu povo, um rei que confia no poder de Deus e na promessa de Deus e não na força do seu braço para vencer os inimigos, um rei que governa com justiça e graça de acordo com o caráter de Deus e a lei de Deus, um rei que se caracteriza pela sua generosidade. Esse é o tipo de rei que Deus deseja que Davi seja, e é isso que é retratado no capítulo 30, Deus provando e aprovando Davi
para assumir o trono de Israel. Nesse capítulo, irmãos, Davi se apresenta a nós como um bom exemplo de fé, em dois aspectos: confiar em Deus na hora da crise e fazer o bem aos mais fracos no meio do povo de Deus. Agir com paciência com os mais fracos. No entanto, Davi não era perfeito. A Bíblia revela as muitas fraquezas e pecados dele. Não somente antes de reinar, mas depois que ele começa a reinar, ele também vai revelar muitas fraquezas. Aqui ele é um bom testemunho para nós, mas em outros locais ele foi uma decepção. Mas o ponto é, a graça de Deus prevaleceu sobre os pecados de Davi. Deus perdoa Davi, Deus restaura Davi, Deus usa Davi no seu serviço, e mais do que isso, irmãos, Davi se revela em todo o seu ministério, em toda a sua vida, principalmente aqui no capítulo 30, como um tipo de Cristo, como alguém que está apontando para Jesus, para o Rei perfeito que virá da descendência dele, para de fato salvar o seu povo com perfeição e justiça. Notem, irmãos, esse paralelo entre Davi e Cristo, tanto no capítulo 29, quanto no capítulo 30. No capítulo 29, nós lemos que Deus deu um livramento a Davi, de não ser atacado pelos filisteus, mas depois Deus o colocou em situações mais complicadas, para prová-lo e fazê-lo assumir o trono. Você percebe, lendo os evangelhos, que isso aconteceu com Jesus também? Desde quando ele era criancinha, como Deus deu vários livramentos a Jesus. Teve um momento até que queriam jogá-lo de um monte para baixo, os judeus. E Deus deu a ele muitos livramentos, mas para quê? Para dar conforto a Jesus? Não. Para ele cumprir a sua dura missão de ir à cruz do Calvário, morrer por nós, guerrear por nós, contra Satanás, o pecado. E ele faz exatamente o que Deus manda. Mais do que Davi, ele é aprovado na sua missão. Antes de herdar o trono celestial, ele foi à cruz, dar a sua vida por nós. Irmãos, quando Jesus esteve diante dos grandes momentos, dos momentos mais cruciais da vida dele, qual foi a reação dele diante de Deus? Ele, na sua condição humana, na sua fraqueza humana, ele buscou a orientação de Deus, ele buscou a força de Deus. Na tentação no deserto, no Getsêmani, em momentos difíceis, de tomar decisões importantes, ele recorria ao Senhor, em busca de força e em busca de orientação, para cumprir a sua missão. E por confiar em Deus, por colocar a vida dele debaixo do plano que Deus estabeleceu para ele, Davi conquistou a vitória contra os maiores inimigos, Satanás e o pecado, nos dando livramento pela sua morte e pela sua ressurreição. Davi mostrou compaixão, generosidade. Muito mais do que Davi, o filho de Davi mostrou generosidade e compaixão aos fracos que conviviam no meio dele e até aqueles que vinham de fora de Israel para buscar ajuda no Senhor. Irmão, você percebe como Jesus lida com as fraquezas dos discípulos? Ele tinha 12 homens, e em alguns momentos esses homens se mostraram problemáticos, orgulhosos, estavam brigando entre si para ver quem era o melhor, o maior. Em momentos que Jesus precisava do apoio, eles se acovardaram. Jesus os abandonou? Jesus os lançou à sua própria sorte? Não. Jesus os tratou com graça e misericórdia.
até mesmo repreendendo as suas fraquezas em amor, restaurando as forças deles. Irmãos, quantas vezes, em nosso esgotamento físico, mental e espiritual, nós não fomos amparados por Cristo? Afinal de contas, o pão que está na sua mesa e na minha mesa todos os dias, vem dele para prover-nos forças para glorificar o nome dele. Ele mesmo é o pão da vida que nos alimenta para a vida eterna e nos fortalece com a sua palavra e com as suas promessas para vencermos as ansiedades que nos acometem. Quantas vezes nós não desanimamos na nossa caminhada de fé? Quantas vezes você se sente tão fraco, exausto, que não consegue atravessar o ribeiro de Besor para continuar na jornada? E quantas vezes o Senhor não foi misericordioso conosco, restabelecendo as forças e deixando claro que Ele reparte conosco, apesar das nossas fraquezas, os frutos da sua vitória. Esse é o nosso Cristo, irmãos, esse é o nosso Rei. Quantas vezes Ele não foi paciente conosco, diante do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das nossas fraquezas. Cada um de nós aqui pode ser comparado às mulheres e às crianças mantidas em cativeiro pelos amalequitas. Fomos vencidos e capturados pelos inimigos do nosso Deus, incapazes de nos libertar por nós mesmos, sujeitos à escravidão e à morte, por um tempo. E Deus em Cristo veio ao nosso encontro para saquear o inimigo, para derrotar o inimigo, para nos tirar das mãos de Satanás, para vencer o pecado, a morte e o diabo, e compartilhar conosco os frutos da sua vitória. Quando a gente vê Davi aqui repartindo dos presentes, não só para os homens que estavam com ele, mas para os habitantes de Judá. Veja, antes de ascender ao trono, ele faz isso. E Cristo, agora assunto ao céu, assentado no trono, o que é que ele faz? Derrama os seus dons sobre a sua igreja. Isso lembra de Efésios 4, irmãos. Efésios 4, 7 a 11. Que ele subiu às alturas, levando cativo os cativeiros e distribuiu dons aos homens. É isso que Cristo faz. Ele sobe aos céus, derrama sobre nós os frutos da sua obra, o Espírito Santo, o perdão dos pecados, a sua justiça, a vida eterna. Ele também derrama homens que são dons de Deus para pastorear a sua igreja. Eu quero terminar, irmãos, com 3 aplicações. Como você deve reagir diante da graça de Cristo, o nosso Rei, que tem sido misericordioso para conosco? Como reagir? Primeiro, glorifique a Cristo, renda-lhe graças pela sua infinita bondade para com você. Irmãos, o nosso Senhor veio até aqui nos livrar do cativeiro, do pecado e do diabo, derrotar os nossos inimigos, nos fazer participantes dos frutos da sua vitória, herdeiros com Ele de todas as bênçãos celestiais. Então reconheça que o que você é, e você tem o que você tem, em termos de redenção, por causa da graça de Cristo. Glorifique o nome dele. Seja agradecido, devotado, consagrado ao Senhor, por tantas bênçãos que Ele tem dispensado a você. Que darei a Ti, Senhor, pelos Teus benefícios para comigo. Seja grato,
Adore o seu Redentor, dê prioridade a Cristo na sua vida. Segunda coisa, imitemos a Cristo, no sentido, irmãos, de, em meio às lutas, buscar nele duas coisas: força e orientação. Tanto Davi quanto Cristo nos apontam para isso, nos encorajam a essa atitude. No meio das crises, busque força e orientação em Deus. É o que você tem feito na hora da dificuldade, quando tem que tomar uma decisão difícil, quando está no meio de uma provação, o que é que você faz? Você recorre ao Senhor. Senhor, me dá força, me orienta, me capacita a agir corretamente, a tomar a decisão certa. Irmãos, nós temos o Espírito e a Palavra disponíveis a nós para nos auxiliar no meio das lutas. Então volte-se para Deus em oração, clamando a Ele, que é poderoso e misericordioso, para lhe socorrer na ocasião oportuna, lhe provendo força e orientação. Salmo 50:15, invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. E a última coisa, seja generoso para com todos aqueles que carecem da sua ajuda. É uma outra lição que nós aprendemos. Como seguidores de Cristo, irmãos, nós devemos tratar com justiça e bondade todos aqueles que a providência de Deus colocar no nosso caminho. A mesma compaixão de Davi e de Cristo com os mais fracos no meio do seu povo deve prevalecer no meio da nossa congregação também, sendo pacientes e gentis ao corrigir aqueles que cometem fraquezas no meio do seu povo, repreendendo-os em amor, procurando ser reconhecidos aqui na igreja como crentes generosos que estão mais preocupados em dar do que receber. Que a graça de Deus nos capacite a agir dessa maneira, porque assim, agindo nós, irmãos, seremos não somente uma bênção para o nosso próximo, mas também o nome de Cristo, o nosso eterno Rei, será honrado, reconhecido e glorificado em nós e através de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que aquilo que você aprendeu hoje aqui nesse capítulo seja guardado no seu coração, para que sejamos também como reis e rainhas que somos, por termos a unção do Espírito, para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus, e confia nele e busca força e orientação nele, mas também que manifesta justiça, misericórdia, graça e generosidade no trato com os mais fracos no meio do seu povo e até de fora da igreja. Façamos o bem a todos, diz o apóstolo Paulo, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Ó Senhor, como somos refrigerados na nossa alma com o Evangelho de Cristo. Esse texto é tão maravilhoso, Senhor. Nos mostra que o Senhor, mesmo nos colocando em situações difíceis, continuas ali conosco, provando e aprovando, para que sejamos homens e mulheres, reis e rainhas em Cristo, segundo o teu coração. Ó Deus, que privilégio nosso, Pai, desfrutar de todo o despojo, de todos os recursos, frutos, dons
da vitória de Cristo, mesmo sem merecer. Aprove ao Senhor fazer de nós filhos de Deus e herdeiros com Cristo, de todas as bênçãos celestiais. Ó Pai, desperta-nos para uma vida mais consagrada a Ti. Desperta-nos, ó Deus, para priorizar o Teu reino, a Tua justiça, e para sermos misericordiosos uns para com os outros, como o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Ó Pai, seja compassivo com nossa congregação, para que o amor de Cristo, o poder de Cristo, se manifeste em nosso meio. Ó Senhor, nós buscamos em Ti força, sabedoria, orientação, para superarmos as adversidades do dia a dia. Cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu dilema, cada um tem as suas provações, mas cada um também tem o mesmo Deus, poderoso, gracioso, aquele que não somente dá a provação, mas também o livramento. Aquele que não nos prova além das nossas forças. Obrigado, Senhor. Nos desperta o coração para sermos também generosos pela Tua causa e pelo Teu reino, sendo crentes comprometidos em ofertar com alegria e fidelidade para manter o Teu serviço, a Tua obra de diaconia, de pregação. Dá a cada um, ó Deus, condições de adquirir os seus recursos para cuidar da sua casa e para cuidar também da Tua casa. Dá a cada um, Senhor, força, ânimo para fazer o seu trabalho, cumprir a sua vocação, e que possamos confiar em Ti mesmo em tempos de calamidade no mundo, no Brasil, onde quer que seja, de ansiedades quanto ao dia de amanhã. Descansamos em Ti, ó Pai, porque sabemos que És o grande Rei e a nossa vida está segura, protegida e guardada nas Tuas poderosas mãos. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Amém. Vamos responder, irmãos, cantando o hino 49.